Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 74, perante Anás e o tribunal de Caifás. Lembrando aos irmãos, esse é apenas um resumo do meu resumo, eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, estudem porque esse capítulo é muito importante, tem muita informação e eu resumi ele muito, porque era impossível trazer aqui na nossa janela de tempo todo o conteúdo que tem nesse capítulo. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam ou escutem o audiobook para se aprofundar mais na palavra de Deus. Então vamos lá, Desejar de Todas as Nações, capítulo 74. Perante Anás e o tribunal de Caifás. Anás devia estar presente no interrogatório do prisioneiro, por temor de que o menos experiente Caifás deixasse de assegurar o objetivo por que trabalhavam. Seu artifício, astúcia e sutileza deviam ser empregados nesta ocasião, pois a condenação de Cristo devia de qualquer maneira ser conseguida. Então aqui, mais uma vez aquilo que a gente já veio estudando ao longo de toda a história de Cristo. Eles buscavam incriminar a Cristo, buscavam uma acusação a Cristo, mas não conseguiam. E aqui agora, no momento que eles prendem a Jesus, Jesus se deixa levar por eles, eles vão tentar de astúcia, sutileza e artifícios para tentar manipular a situação e condenar a Cristo. Duas acusações desejavam os sacerdotes manter. Se pudessem provar que Jesus era blasfemo, seria condenado pelos judeus. Se culpado de sedição, isso garantiria a condenação perante os romanos. A segunda acusação procurou Anás estabelecer em primeiro lugar. Interrogou a Cristo quanto aos seus discípulos e suas doutrinas, esperando que o prisioneiro dissesse qualquer coisa que lhe fornecesse base para agir. Pensava tirar alguma declaração provando que ele estava procurando fundar uma sociedade secreta, com o intuito de estabelecer um novo reino. Então o sacerdote poderia entregar aos romanos como perturbador da paz e a cabeça de insurreição. E aqui um ponto importante. Muitas pessoas, principalmente quando a gente fala de esquerda, direita, muitas pessoas da esquerda dizem que Jesus era um revolucionário, e a gente está vendo aqui que Jesus não era nenhum revolucionário. Essa era a acusação de que os líderes religiosos queriam fazer a Jesus, que ele era um sedicioso, que ele estava tentando causar uma rebelião, uma revolução ali, que ele queria fundar um novo reino. E nós vemos aqui que essa era uma das tentativas do sacerdote de acusar a Cristo. Cristo lia claramente os desígnios do sacerdote, como se lesse no mais íntimo da alma o que interrogava. Negou que houvesse entre ele e seus seguidores qualquer união secreta, ou que reunissem em segredo e nas trevas para ocultar seus desígnios. Não tinham segredos quanto aos seus intuitos ou doutrinas. Eu falei abertamente ao mundo, respondeu ele. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntassem em nada, disse em oculto. Aqui uma coisa importante também, há muitos irmãos que têm alguma simpatia por essas sociedades secretas, maçonaria, Rosa Cruz e outras afim, tantas quantas. Tudo aquilo que Cristo faz, tudo aquilo que é desígnio de Cristo é feito em aberto. Jesus ensinava em aberto nas sinagogas, todo mundo podia ouvir, não era restrito a algum número de pessoas. E assim eu e você também devemos fazer e agir, devemos falar em aberto, nunca nos escondermos, nunca fazer nada em oculto. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, ficam se reunindo secretamente em oculto uns com os outros para definir algumas diretrizes para a igreja que eles acham melhor. Não fazem isso em comissões, não fazem isso como deveria ser feito, não levam a igreja as suas ideias, querem decidir por si mesmos, tomar os rumos das coisas. Devemos tomar cuidado com aquelas decisões que são feitas em oculto. O Salvador punha em contraste a sua maneira de agir com os métodos dos acusadores. Os acusadores que ficavam tramando o tempo todo em oculto
o tempo todo tentando colocar alguma armadilha, algum artifício, alguma artimanha ali para fazer com que Jesus caísse, e Jesus fazendo tudo em aberto para todos verem. A prisão à meia-noite por meio de uma turba, as zombarias e maltratos antes dele ser condenado ou sequer acusado, era a maneira deles proceder, não a sua. O ato que praticavam era uma violação da lei. Suas próprias leis declaravam que um homem devia ser tratado como inocente até se provar culpado. Em face aos seus próprios regulamentos, eram sacerdotes condenados. Eles agiam de maneira contra a lei para tentar condenar a Cristo. Para nós termos a certeza de quão injusto foi o julgamento. Tem muitas mais coisas aqui que eu não vou conseguir trazer por causa do nosso tempo de vídeo, mas o julgamento de madrugada, sendo que era lei que todos os julgamentos deveriam ser feitos durante o dia, não chamaram todos os membros do Sinédrio, como Nicodemos, José de Arimateia, e por aí vai. Anás emudeceu diante da firmeza da resposta, temendo que Jesus fizesse alguma alusão a seu procedimento que lhe preferia manter encoberto. Nada mais lhe disse nesse momento. Muitas pessoas têm esse problema de esconder as coisas, querer manter coisas encobertas. E eu já tive a experiência de um pastor que sabia que tinha um problema de possessão próximo à igreja. Várias vezes, repetidas vezes, várias vezes, os irmãos da igreja foram lá, aliviaram o fardo daquela pessoa. E uma vez o pastor está lá, foi chamado, e a primeira pergunta que ele fez: está acusando coisas encobertas que eu e você devemos tomar cuidado, devemos ter uma vida limpa, os nossos pecados confessados diante de Deus, para não ter medo de acusações. Nada disso era Cristo que pudesse dar ganho de causa aos seus acusadores. A maneira de Cristo agir nunca daria ganho de causa aos acusadores. A maneira que eu e você devemos agir não deve dar ganho de causa aos nossos acusadores, aqueles que agem de maneira contrária a que Deus deseja. Eu e você devemos ter a ciência e nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus para não darmos ganho de causa aos acusadores. Jesus aqui, pouco antes desse texto, é dito que o servo de Caifás, de Anás, dá um tapa em Jesus. E mesmo assim, ele não repreende, ele não briga, ele não se solta, ele não age contrário. Muitas pessoas dizem que devemos nos defender. Se me bateu de um lado, eu vou devolver na mesma moeda. Quando o que Cristo ensina é dar outra face. Um único momento em que Cristo agiu com severidade foi quando o nome de Deus era pisoteado, quando havia injustiça em nome de Deus, quando no templo faziam aquela algazarra. Mas contra ele mesmo, ele nada o fez, ele não repreendeu, não recriminou. Ele apenas foi manso e humilde, como em toda a sua vida, e assim eu e você devemos proceder. Por fim, Caifás ergue, já avançou bastante o tempo, o tribunal de Caifás, as acusações, só para os irmãos verem o quanto que eu estou pulando aqui para a gente conseguir ler tudo, todo esse resumo, porque era muito maior. Por fim, Caifás, erguendo para o céu a mão direita, dirigiu-se a Jesus na forma de um solene juramento: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em face desse apelo, não podia Cristo permanecer silencioso. Havia tempo de ficar mudo e tempo de falar, e devemos aprender isso. Há tempo de falar e há tempo de ficar mudo. Nada falara antes que fosse diretamente interrogado. Sabia que responder agora era tomar certa a sua morte. Mas o apelo era feito pela mais alta autoridade reconhecida da nação, e em nome do Altíssimo, Cristo não deixaria de mostrar o devido respeito pela lei. Mas ainda sua própria relação com o Pai era invocada. Precisava declarar plenamente seu caráter e missão.
dissera aos discípulos: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Agora ele próprio, exemplo, repetiu a lição. E agora, quando ele é chamado a declarar se ele é Cristo, se o Filho de Deus, ele não poderia ficar calado, e assim ele procedeu. Ele não poderia negar a Deus, ele deveria agir em conformidade com a lei, que não vai contra a lei de Deus. A lei aqui era uma lei clara. Quando você era invocado em nome de Deus, você tinha que atender essa convocação. Então, Cristo assim o fez e se declara agora o Filho de Deus. Todos os ouvidos se inclinaram para escutar e todos os olhos se fixaram em seu rosto ao responder: tu o disseste. Uma luz celeste parecia iluminar-lhe o pálido semblante ao acrescentar: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E aqui o rosto de Jesus brilha ao declarar um evento que estamos aguardando nos nossos dias. Jesus voltando com poder e grande glória para nos salvar. E esses que estavam lá condenando a Cristo, blasfemando a Cristo, agredindo a Cristo, irão ter o desprazer de ver Jesus voltar com poder e grande glória, porque será a sentença da condenação deles. Por um momento, a divindade de Cristo irrompeu através do invólucro humano. O sumo sacerdote recuou diante da penetrante olhar do Salvador. Aquele olhar parecia-lhe ler os pensamentos ocultos e arder-lhe no coração. Nunca no resto de sua vida esqueceu aquele prescrutador olhar do perseguido Filho de Deus. E agora, Caifás, olhando Jesus, o olhar de Cristo, ele nunca mais esqueceu aquele olhar, porque ele estava ali perante a divindade. As palavras de Cristo sobrepujaram o sumo sacerdote. A ideia de que haveria uma ressurreição dos mortos, quando todos se achariam diante do tribunal de Deus para ser recompensados segundo as suas obras, era um pensamento aterrador a Caifás. Ele não desejava crer no futuro receberia sentença segundo as suas ações. E muitas pessoas assim hoje agem dessa mesma maneira, agem vivendo aqui despreocupados com as suas ações, fazendo o que querem, sendo errado e sabendo que é errado, porque elas não se preocupam e não olham para o futuro. Elas querem o aqui e o agora, e não desejam e não querem e não aceitam que haverá o tribunal de Deus em que todos seremos julgados. A cena desaparece da visão do sacerdote. As palavras de Cristo o espicaçavam vivamente. A ele, o saduceu, Caifás, negara a doutrina da ressurreição, do juízo e da vida futura. Ficou então enlouquecido com uma fúria satânica. Este homem, um preso diante dele, havia de atacar suas mais acariciadas teorias. E agora, quando Jesus diz isso, quando Jesus dá alusão ao tribunal futuro, é diretamente uma afronta ao sumo sacerdote, a Caifás, porque ele não acreditava em ressurreição, mesmo tendo conhecimento de Lázaro. Ele não acreditava no tribunal futuro, ele não queria ser julgado pelas suas ações encobertas, assim como Anás, que nós vimos que encobria suas ações. Eles não queriam isso, porque senão eles não poderiam viver da maneira que eles viviam, eles teriam de mudar sua vida. A convicção de mistura com a paixão levou Caifás a agir como fez. Estava furioso consigo mesmo por crer nas palavras de Cristo. E em lugar de rasgar o coração sobre o profundo sentimento da verdade e confessar ser Jesus o Messias, rasgou as vestes sacerdotais em decidida resistência. E aqui, novamente, onde muitos do nosso meio hão de se encontrar, em vez de rasgarmos o coração a Cristo, aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas, mudarmos a nossa vida, nos entregarmos completamente a Deus, rasgamos as nossas vestes, causando uma separação, uma indignação de não querer aceitar. Caifás aqui, ele estava crendo que Cristo era o Filho de Deus, novamente, porque ele já tinha essa certeza na ressurreição de Lázaro e tantos outros milagres que comprovavam assim.
E com essa certeza, ele rasga de indignação as suas vestes. Esse ato era de profunda significação. Mal compreendia Caifás o seu sentido. Nesse ato realizado para influenciar os juízes e garantir a condenação de Cristo, condenar o sumo sacerdote a si mesmo, pela lei divina, estava desqualificado para o sacerdócio. Proferia sobre si mesmo a sentença de morte. Quando o sumo sacerdote, pela lei, rasgava as vestes sacerdotais, ele era condenado à morte. Caifás aqui estava se condenando à morte. Acho que dá tempo de fazer um comentário. Eu não trouxe o texto aqui, eu tirei pensando que não daria. Mas existia uma lei que os homens criaram naquela época, em que o sumo sacerdote podia rasgar suas vestes, se alguma coisa indignante, alguma coisa que fosse revoltante, e ele não seria condenado à morte. E Caifás estava se baseando nessa lei, uma lei de homens para sobrepujar a lei de Deus. A lei de Deus era clara, de que quando o sacerdote rasgasse as suas vestes, teria de morrer. Então aqui novamente nós vemos algo que sabemos que irá acontecer muito em breve, leis dos homens colocando-se acima das leis de Deus. E Caifás se condenara à morte. O discípulo João, entrando na sala do julgamento, não buscou ocultar ser seguidor de Jesus, não se misturou com o rude grupo que estava injuriando o mestre. Aqui nós temos dois discípulos que seguiram a Cristo. João, que entrou na sala e acompanhou o julgamento de perto, mais afastado daqueles que zombavam, que criticavam, que batiam em Cristo. E Pedro, como nós já conhecemos, Pedro não pretendia dar a conhecer sua verdadeira identidade. João, que claramente se colocou ali como discípulo de Cristo, não se juntou à turba. E Pedro, que não queria que sua verdadeira identidade fosse reconhecida. Ao assumir o ar de indiferença, colocar-se em terreno de inimigo, tornando-se fácil presa da tentação. Houvesse ele sido chamado a combater por seu mestre, teria sido um corajoso soldado. Ao ser, porém, apontado pelo dedo do escárnio, demonstrou-se covarde. Muitas pessoas se colocam à frente das fileiras de Deus quando é para combater, mas quando vem o escárnio, vem a zombaria, pessoas são covardes, não tomam a frente. Muitas pessoas hoje têm vergonha de dizer que são cristãos, têm vergonha de andar com uma Bíblia, têm vergonha de falar de Cristo. Estão se colocando exatamente como Pedro aqui, como verdadeiros covardes. Muitos que não recuam diante de uma luta ativa por seu Senhor são, em face do ridículo, levados a negar sua fé. Quantas vezes não há deboche com os cristãos? Quantas vezes isso não acontece? E essas pessoas normalmente, que têm esse espírito de Pedro naquele tempo, elas tendem a negar a Cristo para não sofrer o deboche, não sofrer o escárnio. Associando-se com aqueles que a quem devia evitar, colocavam-se no caminho da tentação, convidando o inimigo a tentá-los, e são levados a dizer e fazer coisas de que, sob outras circunstâncias, nunca se tornariam culpados. E aqui um recado para nós: devemos tomar cuidado com as nossas companhias, devemos tomar cuidado com as nossas amizades. Ali, Pedro se juntou com a turma que estava zombando, que estava escarnecendo, e ele mesmo começou a fazer isso. O seu semblante não era o mesmo com eles, não era um semblante de raiva, de revolta, mas ele estava triste, um semblante triste, porque ele não queria estar fazendo aquilo, mas fazia, influenciado pelos outros. Devemos tomar cuidado com as pessoas a quem andamos, devemos tomar cuidado nos lugares em que vamos, porque isso pode nos influenciar ao erro. O discípulo de Cristo, que em nossos dias disfarça sua fé por temor e sofrimento ou ignomínia, nega o seu Senhor tão realmente como fez Pedro na sala de julgamento. Se você por algum acaso disfarça sua fé, não posso andar com uma Bíblia, eu não posso dizer que eu guardo o sábado, não posso dizer que eu não como carne de porco, não posso, por vergonha, ele está negando o próprio Cristo. Se você tem vergonha de Cristo, você está negando. Pedro procurou não manifestar o interesse no julgamento do mestre, mas tinha o coração confrangido de dor ao ouvir as cruéis zombarias e ver os maus tratos que ele estava sofrendo. A fim de ocultar o que
na verdade, sentia, procurou unir-se aos perseguidores de Jesus em seus intempestivos gracejos, ou seja, ele começou ali a blasfemar e tirar sarro de Cristo. Seu aspecto, no entanto, não era natural, estava representando uma mentira, e conquanto procurasse falar despreocupadamente, não podia suster expressões de indignação ante os abusos acumulados contra o mestre. Infelizmente, não trouxe outras coisas aqui que eram importantes trazer, como o olhar de Cristo para Pedro. Recomendo aos irmãos, leiam o capítulo completo, vão lá. É muito bom, vai ajudar no crescimento espiritual do irmão compreender essas lições que são para as nossas vidas hoje, para não cairmos nos mesmos erros do passado. Para a gente encerrar o último texto, os anjos de Deus registram fielmente todo o insultuoso olhar, palavra e ato contra o seu bem-amado comandante. Um dia os homens vis que zombaram de Cristo e lhes cuspiram no pálido e sereno rosto, hão de ver em sua glória resplendente, mais brilhante que o sol, resplandecente, mais brilhante que o sol. Em breve Jesus irá voltar. Aquelas pessoas que estavam ali naquele momento blasfemando contra Cristo, zombando de Cristo, agredindo a Cristo, que cuspiram em Cristo, estarão aqui ressuscitadas para ver Jesus voltando, para ver o horror que elas fizeram, para ver os seus pecados em sua cara por terem feito aquilo, sabendo que Jesus era o Filho de Deus. E nesse dia, se eu e você estivermos vivos, haverá dois grupos: aqueles que irão subir para encontrar Jesus nos ares e aqueles que irão olhar aqui aterrorizados, correndo, buscando se esconder, juntamente com esses que estavam acusando a Cristo, blasfemando, zombando de Cristo. Que eu e você hoje tomamos uma decisão para estarmos ao lado daqueles que irão subir. Se morrermos, que ressuscitemos nesse grande dia para subirmos também. A mudança em nossas vidas tem que ser hoje. Temos agora lições importantes para tomar, o cuidado com quem andamos, a forma de agir como Cristo, a mansidão, calma, temperança, equilíbrio. Devemos mudar a nossa vida hoje, nos entregarmos e orarmos para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que essa obra seja feita em nós hoje. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira comentar para a gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários, pedir de oração também nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, eu te pedimos, Senhor, por favor, venha, trabalhe em nossas vidas. Possamos ser servos fiéis Teus, não envergonharmos do nome de Cristo, que possamos, Senhor, fazer toda a Tua vontade, possamos hoje nos entregar a Ti. Teu Santo Espírito trabalha em nossas vidas, transforma-nos, imprima o caráter de Cristo em nós, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.